Olá, Léo Saldanha. Estamos aqui para abrir o Conexão Fotográfica, uma ideia que nós tivemos, eu, Ana Campbell e a Cris Bueno, já tem alguns meses, de ser uma conexão entre assuntos, criatividade, empreendedorismo e marketing. E a gente vai ter apresentações pontuais, primeiro da Ana, na sequência eu e depois a Cris Bueno, cada um tratando de um dos temas. E aí um bate-papo também no final, que a gente conversa sobre os assuntos e conversa com quem estiver aqui para conversar com a gente ao vivo. Se você está assistindo gravado, a gente agradece a sua audiência e a gente sabe também que nessa correria e tudo mais, muitas vezes não consegue assistir ali ao vivo, mas a gente está colocando isso à disposição aqui também em outros locais. Boa noite a todos e deixa eu abrir aqui para uma breve apresentação. Ana e Cris, por favor, boa noite. Boa noite, Léo. Tudo bom? Uma mini apresentação, uma mini bio. Eu sou a Cris Bueno, eu sou fotógrafa de família e sou fotógrafa autoral artística, né? Como se diz por aí, tudo é autoral. Isso é a gente que faz. E eu tenho, desde que eu comecei a fotografar, eu tenho ficado um pouco obcecada por processos criativos, métodos de desbloqueio, porque eu penso, às vezes, na hora de criar, eu preciso, né, dessas informações, ou eu preciso desenvolver uma nova maneira para criar alguma coisa diferente. Então, eu tenho colecionado esses métodos, eu tenho o meu próprio, e eu gosto muito de falar sobre isso, gosto de falar sobre referência, gosto de falar sobre criatividade, né, sobre bagagem, tanto intelectual como visual, cultural, e é isso. E eu acho que a gente vai juntar aqui e vai ser um papo legal. Esqueceu de contar que é super premiada, que arrasa aí nos concursos. É a humildade me atrapalhando, não sei. Tá certo. Então vamos lá, gente. Meu nome é Ana Campbell, eu sou fotógrafa desde 2011. Sou do Rio de Janeiro, dá para perceber pelo sotaque, né? Que eu tenho um X mais forte, assim, bem marcante. Sou fundadora da Escola de Fotografia Brownie 41. Todo mundo pergunta por que do nome. O nome foi uma inspiração pela primeira câmera de larga escala da Kodak, que foi a Brownie. E 41 é porque nós começamos com 5 pessoas, eram 4 homens e só eu de mulher, então ficou 41. Esse processo mudou um pouquinho, mas a gente manteve o nome. E, bom, eu como vocês já perceberam, eu gosto bastante de inovar. Agora eu estou com uma parceria com a Ipsis, que é a nossa patrocinadora aqui, além da Ubum. E gosto muito do tema do empreendedorismo. Sempre estudei negócios, marketing, junto com fotografia. Também por conta da timidez, eu sempre achei que seria importante estudar bastante essa área para conseguir alcançar, né, atingir os clientes. E acabei gostando do tema, então quando a Cris e o Léo me convidaram, eu me senti super honrada de poder falar sobre esse tema. Também acho que é um pouco que nós três vamos falar de coisas bem parecidas e em muitos slides talvez vocês vejam muitas coisas interligadas, porque não tem como falar de empreendedorismo sem falar de criatividade e marketing e vice-versa. Então é isso, espero que vocês curtam bastante, podem deixar dúvidas também no canal, para quem for assistir depois. Estamos abertos à troca. Muito bacana. Antes de passar para a Ana, para abrir aqui com o empreendedorismo, eu não me apresentei, né? Eu sou Léo Saldanha, eu criei a Escola de Negócios da Fotografia em 2017, presencial. Em 2019, comecei com uma atividade mais personalizada, online, e depois, com a pandemia, migrei para o online com cursos e com iniciativas voltadas para marketing e negócios, né? E tive a oportunidade de escrever o primeiro livro do Brasil. Para minha surpresa, fui surpreendido quando fui publicar, não tinha nenhum livro sobre marketing para fotógrafos. E aí fui surpreendido por isso, assim, para você ver como o nosso mercado tem carência disso, né? Depois de tanto tempo ainda não ter uma publicação assim, mas feliz de poder contribuir, de estar nessa iniciativa aqui
da gente colaborar e participar e fazer essas trocas é muito bacana. Então, muito feliz de poder fazer isso com vocês. E agora eu passo a bola para a Ana para falar de empreendedorismo. Vai lá, Ana. Beleza, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Sim. Vou botar pequenininha aqui do lado. Eu fiz no Canva, que é uma ferramenta que eu uso bastante. Então, depois, se vocês quiserem dicas, é só falar. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui para não atrapalhar. Então, eu comecei com uma busca mesmo pelo dicionário básico, assim, para a gente já colocar todo mundo na mesma linha sobre o que é o empreendedorismo, né? Então, o dicionário diz que é uma capacidade de realizar projetos, de ter iniciativa, mas eu acho que também está relacionado com resolver problemas, né? Resolver dores e solucionar o seu negócio. É um pouco mais complexo, na minha visão, do que só o que eles colocam aqui no dicionário. E quando a gente fala de fotografia, a gente pensa no início, quando a gente começa, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, que começaram a estudar fotografia, ou elas começaram porque tinham uma referência muito forte em casa, seja do avô, do pai, da mãe, né? Ou porque tinham familiares fotógrafos, ou seja, já começou muito cedo no mercado, ou então porque a pessoa tinha um amor pela fotografia. Então, muitos dos meus alunos falam, eu quero começar na fotografia porque eu amo fotografia, eu amo fotografar. Mas nem sempre pensam como se fosse um negócio, né? Começam como hobby, depois vem a possibilidade de se tornar um negócio, mas não pensam muito antes sobre empreendedorismo, né? E sobre negócios em si. Tirando essa galera agora que veio da pandemia, que aproveitou esse período para estudar e para se preparar realmente para começar, né? Então, quando a gente fala de fazer com que a fotografia vire uma profissão, a gente está falando também que a gente vai ter que começar a empreender, né? Que a gente vai ter uma empresa, que vai ser o nosso negócio. E aí, por onde começar? Então, eu separei uma listinha aqui para a gente falar. Não tem fórmula mágica, galera, e pode ser que alguns temas aqui sejam bem chatos para algumas pessoas, principalmente para a gente que trabalha numa área mais de criatividade, né? Porque fotógrafo sempre é muito criativo, está sempre trabalhando com criação, com imagem, e aqui a gente tem uma outra chave, como se fosse um outro lado do cérebro para trabalhar, né? Que são as partes mais práticas e mais exatas. Então, foi realizada uma pesquisa pela Endeavor, em 2019, que listou os maiores desafios e fragilidades que o empreendedor, também, nesse caso, estamos nós, fotógrafos, de como lidar com o nosso negócio. Entre eles, gestão financeira, que é algo bem comum entre os fotógrafos, né? A maioria não sabe precificar e está sempre pedindo ajuda para precificar, está sempre perguntando para o colega quanto que ele está custando e não sabe colocar no papel quais são os seus custos e como seria o seu lucro, né? Às vezes falta de visão, às vezes falta de operação e de processos, são todos esses obstáculos que são os principais, né? Que geralmente fazem com que, depois de um tempo, a pessoa venha a desistir. E no mercado da fotografia, a estatística mostra que cada vez mais esse tempo, esse período que a pessoa entra e que a pessoa sai, diminui, né? Antigamente era 1 ano e meio, hoje em dia já passou para 1 ano. Não sei se nessa próxima pesquisa que eles estão realizando, acho até que a Fox está com parceria para essa pesquisa do mercado, talvez o tempo até diminua mais, né? Com esse risco da pandemia, com o que veio, que a gente não estava esperando. Então, aqui só mais um dado do IBGE de 2020. Uma em cada 5 empresas fecharam as portas em menos de 1 ano em operação. É óbvio que eu não estou falando só de fotógrafos, estou falando de empresas no geral, né? Mas isso assusta e mostra como que nós, brasileiros, somos bons para empreender, né? Para começar,
para ter coragem de dar o pontapé, mas que muitas vezes temos dificuldade ou não temos nenhum preparo, não tivemos esse preparo na escola, né, para fazer isso acontecer e esse trabalho vingar. Então, a primeira coisa que eu tenho para passar para vocês e que eu sei que muitos talvez não vão gostar de ouvir, é que primeiro a gente precisa pensar em planejamento, né? A gente tem que colocar tudo no papel que a gente vai precisar e, embora seja chato demais essa parte, é necessário, não tem como fugir. E aí o planejamento envolve vários pontos, né? Eu tenho que me perguntar, eu vou precisar de um ponto físico? É aqui que eu falo que também tem relação com o marketing, né? O marketing também fala dos vários P's, e talvez o Léo até cite isso, mas eu preciso pensar nisso quando eu estou pensando em abrir o meu negócio, né? Vou precisar de um ponto físico? Não vou. Eu sou fotógrafa, por exemplo, eu sou fotógrafa e tenho uma escola de fotografia. Para a parte da escola de fotografia, eu preciso de um ponto físico, para mim é importante, porque agora a gente está com aulas online, mas no passado a gente tinha aulas presenciais. Se fosse só a fotografia, né, se fosse só a Ana Campbell Fotografia, talvez eu não precisasse de um ponto físico. O ponto físico me ajuda em algumas coisas? Ajuda. Como eu faço fotografia corporativa, eu uso o espaço da escola para também realizar essas fotos. Isso foi parte da minha estratégia quando eu pensei em vir para cá, né? Eu queria poder usar todo o espaço no tempo que eu tivesse livre, né? Então, se eu não estou dando aula e durante o dia que eu consigo receber as pessoas, eu posso usar para fotografar e para fazer retratos corporativos. Então, isso foi parte da minha estratégia. Então, vale a pena pensar sobre isso, né? E aí, quando a gente fala de ponto físico, a gente pode falar também de região, né? Eu escolhi um lugar que era próximo do metrô. Aqui no Rio de Janeiro é muito importante você ter pontos que sejam próximos do metrô. O trânsito aqui é horrível. Então, isso para mim é um diferencial. Vários pontos que a gente tem que anotar, né? Preciso de um site? Eu sei que tem muitos fotógrafos hoje que não têm site ainda, que vendem só pelo Instagram. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que rede social é terreno alugado, sabe? Vai mudando, como agora a gente está ouvindo cada vez mais, enfrentando cada vez mais essas questões do Instagram, né? Que muda a cada dia, que agora que há algum tempo, algumas semanas já colocou a par e bem explícito que ele não vai mais dar preferência para fotografia, para foto, e sim para vídeo. Então, o fotógrafo tem que se reinventar, aquele que não gosta de aparecer, que não gosta de fazer vídeo, tem um certo desafio aí para trabalhar, né? Como é que ele vai lidar com essa situação se ele perdeu bastante alcance, bastante engajamento, bastante visibilidade na plataforma que ele mais usava para divulgar o seu trabalho, né? Então, é por isso que eu acredito que só o Instagram não resolve, assim. Quando você tem o seu site, você pode ser encontrado no Google. E outra coisa, quando eu vou buscar alguma coisa, alguma informação, alguma empresa, geralmente a gente não vai no Instagram, a gente vai no Google. Então, tem duas coisas que a gente procura bastante. Então, se eu quero saber como fazer alguma coisa, geralmente a pessoa vai no YouTube, né? Porque o YouTube virou uma plataforma de streaming para descobrir como fazer, tipo do it yourself, sabe? Você quer saber como fazer pão, como fazer bolo, como fazer uma foto bacana, muita gente vai lá no YouTube pesquisar. Agora, se você quer encontrar um tipo de serviço, normalmente você vai no Google. Então, é importante você ter o seu site, não eliminando as redes sociais. É óbvio que você não vai. Tem muita gente que... A gente estava até conversando antes de começar, que a gente estava falando que alguns artistas estão largando as redes sociais e ficando só com o seu site. Eu acharia ótimo, mas não estou ainda no patamar de ter uma rede que fosse me buscar só no meu site, né? Eu ainda preciso das redes sociais para divulgar, né? Então, quantas redes sociais eu tiver mais o site, melhor para mim, porque eu vou ser encontrada em qualquer lugar. E eu quero ser encontrada em qualquer lugar. Agora, é importante ter o seu site, porque lá você pode
alimentar sempre, você pode fazer do jeito que você quiser, você pode gerar links para colocar no Instagram ou nas outras ferramentas que levem para o seu site. Não tem como fugir, sabe? O site te gera também uma certa autoridade, né? Quando você tem só o seu Instagram, a pessoa já fica meio assim, achando que não é uma empresa séria, ainda tem essa questão. Então, é importante pensar sobre isso. E quais são os seus custos, né? Porque vou deixar uma dica aqui, o Léo tem um aplicativo, hoje em dia, que já te ajuda, se você quiser. Se você não quiser ter o trabalho de colocar isso numa planilha, de pensar, de queimar a mufa, como fazer esses cálculos, já tem aplicativo aí no mercado que você pode só citar os seus custos e o aplicativo já calcula para você o seu preço. E não adianta eu pedir o preço para o meu colega, porque se eu for pedir o meu preço, por exemplo, se eu for fazer um ensaio, eu falo assim, Lívia, eu quero fazer um ensaio corporativo, eu sei que você faz ensaio corporativo, quanto que você cobra? Não pode ser que eu gere lucro, mas pode ser que eu fique no prejuízo também, porque os custos da Lívia não são os meus custos. A gente tem custo de software, a gente tem custo de site, a gente tem custo de equipamento, a gente tem deslocamento. Se eu tiver um estúdio, eu tenho que inserir os custos do estúdio nesse cálculo também. Então, não dá para eu pedir para o coleguinha qual é o valor que ele está cobrando no mercado e sair cobrando também. E também não dá para eu começar a cobrar, que acontece muito no mercado, eu tenho uma outra profissão, eu trabalho com outra coisa, mas aos finais de semana eu fotografo. Não dá para, só porque eu só trabalho com fotografia no final de semana, cobrar R$200, R$300 por um trabalho, porque eu não dependo desse dinheiro. Primeiro porque você gera uma questão que é, quando você realmente quiser viver só da fotografia, você não vai conseguir. Mesmo que você tenha um volume bizarro, esse valor provavelmente não vai cobrir os seus custos. E a pessoa que estava acostumada a te pagar R$200 não vai querer pagar o valor real, porque ela vai falar, mas por que se antes eu conseguia pagar R$200? Porque antes você estava bancando, né? Você estava fazendo o serviço e você estava pagando para trabalhar. Então, isso é uma coisa importante. E isso é um dos motivos que faz muitas empresas, muitos fotógrafos desistirem da fotografia e quebrarem, né? Porque eles não pensaram nos custos. E pensar também, que é uma coisa que eu gosto bastante, já comentei com o Léo sobre isso, sobre a quantidade de clientes que você precisa, né? Qual que é o seu menor mercado viável? Eu posso ter 10 mil seguidores lá no Instagram, mas eu vou conseguir atender esses 10 mil? Não vou. Então, por que eu fico preocupada com esse número, sabe? Quantos clientes eu realmente preciso? Se eu já fiz o meu cálculo de custos, eu já sei quanto que custa para a minha operação rodar, eu já sei quanto que eu preciso de lucro, eu já sei quantos ensaios ou trabalhos eu preciso fazer no mês, quanto que eu preciso, quantos clientes eu preciso no mês para fazer essa empresa rodar. E, gente, isso que eu estou falando não é nada novo, assim, todas as empresas trabalham dessa forma, sejam empresas de fotografia ou de qualquer outro ramo. A gente sempre tem que calcular tudo. E aqui eu não coloquei, mas a gente pode pensar também em produtos, né? O planejamento também pode envolver produto, não precisa trabalhar só com serviço. Você pode pensar em produtos para o seu tipo de negócio. Então, por exemplo, eu trabalho com retratos corporativos. Eu criei um produto voltado para o meu mercado corporativo. Eu faço a sessão, e aí a pessoa pode escolher se ela quer só o serviço, a sessão de retratos, ou se ela quer a sessão de retratos junto com o produto, né? Então, você pode pensar no quais são as dores do seu cliente, o que você pode oferecer de serviço e produto. E produto é muito bacana. Se a sua empresa não tem produto, é legal pensar, porque o produto vai te trazer um diferencial para o mercado. Você pode ter um produto único, um produto
personalizado para o tipo de trabalho que você executa, agrega valor e dá muito lucro. Tem muita gente ainda na fotografia que não trabalha com produto e é assustador, porque muitas empresas são empresas que têm um financeiro bom, que têm uma quantidade de clientes boa, tem um preço que consegue fazer a máquina girar e está deixando de ganhar dinheiro porque não tem produto. E aí, a gente deixa como sugestões ter uma estratégia de marketing. Então, se você não sabe fazer, e às vezes a pessoa não sabe fazer e não quer fazer também, acha isso chato, né? Procure um especialista, faça uma mentoria, uma pessoa do mercado. E aí, sugestão, procure uma pessoa do mercado que você admira, sabe? Não vai no cara que você acha que é bom, mas que você não concorda com os valores dele, porque não vai funcionar. Ele vai passar para você as coisas que ele acredita. E se você não acredita, você não vai fazer, vai jogar dinheiro fora, né? Então, pesquisa no mercado, procura alguém que você acredita nos valores, acredita naquilo que ele está passando, que você concorda com ele, que você admira a experiência dele. Faz uma análise, vê se esse cara tem experiência mesmo no mercado. E aí, contrata, faz uma mentoria, faz uma aula pontual, né, para poder te ajudar nessa área. E esteja em contatos com empreendedores. Não precisa ser especificamente da fotografia, pode ser de qualquer área, né? Porque empreendedorismo vale para qualquer empresa e você pode trocar e, às vezes, pegar uma ideia de uma outra área e aplicar na sua, né? Ter um insight de alguma coisa e poder usar na sua. Vou dar um exemplo de uma coisa que acontece que funciona muito para mim. Eu vim para a escola estar dentro de um coworking e foi proposital. Eu queria vir para cá porque era um lugar instagramável, porque eu queria que as pessoas tivessem uma experiência bacana, uma experiência visual, sensorial, legal, e também porque eu queria estar em contato com outras empresas, né? Como eu estou na fotografia full time há 6 anos, né? Eu fotografo desde 2011, mas tenho o negócio de fotografia 24 horas, né, comigo, como empresa, há 6 anos, eu sempre senti necessidade de troca com outras pessoas. E a profissão da fotografia é uma profissão mais solitária, né? Então, eu procurei o coworking por isso, porque me ajudava. E eu tenho vários insights aqui, às vezes, conversando com uma galera que trabalha com coisas que não tem nada a ver. Pra vocês terem uma ideia, eu sou a única fotógrafa do prédio. E isso é muito bacana de você trocar, né? De você poder conhecer e conversar com outras pessoas. Ontem, por exemplo, eu estava conversando com um amigo daqui, e aí eu estava falando para ele da Ipsis e falando que eu estava fazendo trabalho, estou fazendo um trabalho de formiguinha, de falar com cada fotógrafo pontualmente, mas eu queria alguma coisa em larga escala. Ele deu uma ideia, e aí eu falei, putz, mas o que essa outra empresa vai ganhar em troca? Aí ele falou, não sei. Aí ele falou uma outra coisa, eu falei, pô, é isso, posso oferecer isso e isso, não sei o quê. Beleza, dali nasceu uma ideia, eu já mandei mensagem para a Ipsis para pegar autorização, se ela aprovava a ideia, ela aprovou, eu já mandei mensagem para outra empresa, estou aguardando resposta, e por aí vai, sabe? E de um bate-papo, de um café, sem a menor pretensão, eu estava só contando para ele do período, ele me conhece antes da pandemia, então estava contando para ele do processo antes, do processo depois, né? E do meu retorno para cá. Então, olha que bacana de você poder trocar, né? E uma dica que eu deixo aqui para vocês é esse site chamado meetup.com. É um site que foi criado pela empresa que administra esse coworking daqui. Eu não sabia, fui descobrir depois. E lá, antigamente, você tinha várias palestras que você podia se cadastrar para assistir presencialmente. Então, aqui a gente tinha palestra toda terça-feira e vinha uma galera de fora para conhecer. Agora, como a gente está no período da pandemia, as palestras são online, mas o que é bem bacana também, porque abre o leque para você assistir palestras de qualquer lugar do Brasil, né? E de qualquer tema. Lá você pode fazer um filtro, escolher se você quer saber sobre marketing, sobre empreendedorismo, sobre criatividade,
sobre design, sobre tecnologia, você coloca o que você quiser lá, tem vários filtros, e aí ele vai te sugerindo palestras para a semana, e se você se interessar, você se cadastra para assistir essa palestra, é gratuito, não tem custo nenhum, e você pode fazer conexão com várias empresas e ter vários insights. Ô, Léo, se eu estiver passando do tempo, tu me avisa, que eu esqueci de marcar aqui, por favor. Olha, eu acho que começou, tá dentro do tempo ainda. Tem mais um pouquinho. Tá. Beleza. Então, vamos lá. E estudar sempre. Eu estudo bastante, eu gosto do tema, então, para mim é mais fácil. O Sebrae também é uma das opções. Eles têm vários cursos gratuitos e tem cursos preparatórios bem pesados. Tem esqueci o nome, mas tem um nome de um curso para empreendedorismo que é bem forte no mercado e que tem em todas as regiões. E aqui, para finalizar, eu trouxe 3 cases, se der tempo eu mostro os 3, de coisas diferentes que estão relacionadas ao empreendedorismo, histórias diferentes, né, que estão relacionadas ao empreendedorismo, e que também tem um pouco de marketing, tem um pouco de se virar nos 30, tem um pouco de criatividade, porque está tudo interligado, né? Então, o case 1 é um discurso que eu bato muito nessa tecla do discurso versus o exemplo, né? Às vezes a gente é muito bom de marketing, mas a gente não é bom de execução, isso é um problema, né? E a internet hoje em dia tem esse poder de destruir a imagem de uma empresa com uma facilidade assim absurda. Então, antes de você sair divulgando qualquer coisa, invista, sabe, em todas as etapas, teste, verifique se isso está correto, se vai acontecer mesmo, porque senão corre o risco de acontecer o que aconteceu com a Subway. Eles são uma empresa de sanduíches, né, bem conhecida aqui no Rio, não sei se em São Paulo tem muito, e eles começaram na pandemia a anunciar que iam vender pizza. E aí eles entregaram uma pizza assim. O cara que recebeu tirou uma foto, publicou no Twitter, viralizou. E aí a imagem da empresa foi lá para baixo, né? Ou seja, isso é um exemplo clássico de uma empresa que não cumpriu todas as etapas de teste, de verificação, de empreendedorismo mesmo, porque como é que o cara divulga um negócio e não tem a sua equipe preparada para fazer isso acontecer, né? Entrega uma pizza desse jeito. Um case 2, uma inovação de uma lavanderia, esse case é maravilhoso. Durante a pandemia, essa lavanderia ficou um pouco mais vazia do que o normal. É uma lavanderia muito antiga, de um casal de idosos, né? E o neto resolveu fazer uma brincadeira com eles, ajudar na publicidade da lavanderia. Então, ele começou a pegar as roupas que ficavam esquecidas lá, que isso é bem comum em qualquer lavanderia, né? Você leva a roupa para lá e depois esquece de buscar. E começou a fazer como se fossem ensaios de moda e publicar os donos da lavanderia com essas roupas. Isso viralizou. Eles têm TikTok, eles têm Instagram, tem milhares de seguidores. E isso, eles saíram em algumas matérias, né, com essa divulgação toda, e isso ajudou a trazer mais cliente para a lavanderia. É uma lavanderia de Taiwan. Ó, não dá nem para ler o que está escrito aqui, né, porque a gente não fala essa língua, mas é um case muito bacana de inovação e de criatividade, né? E de marketing também, acabou gerando um marketing natural. Tem um outro exemplo aqui no Brasil de um casal de senhores também, eles aparecem no TikTok, eu sou fã desse casal, e agora eles aparecem na TV fazendo comercial, assim, é engraçadíssimo, que eles pegam os memes, fazem as musiquinhas, é muito maravilhoso. E um terceiro case, a gente tem que falar da gente, colocar nossa cara tapa, né? Então, vamos lá, para vocês verem que não é tudo
as pessoas estão acostumadas a olhar só o resultado, não veem o processo. Então, vou mostrar um pouquinho do meu processo para vocês entenderem que quando a gente fala assim, só na teoria, parece ser tudo muito fácil, mas na realidade, tudo funciona como um processo. Você vai implementando, testando, ajustando, até você conseguir atingir o resultado, né? E se não atingir o resultado, você volta e testa tudo de novo, faz parte do processo, né? Então, esse é o caso da escola, da Brownie 41. A gente começou numa tentativa em 2018. Eu aluguei um espaço dentro do Instituto de Arquitetos do Brasil, no Rio de Janeiro, no Flamengo. Nós tínhamos escolhido o Flamengo, o bairro do Flamengo, porque fica na Zona Sul, era próximo do metrô, próximo do centro, uma região muito valorizada e com bastante acesso, né? Todo mundo consegue chegar lá muito rápido. O aluguel do espaço era R$ 3.300 na época, e eu fiz uma obra lá, precisava de obra, porque a fiação estava toda destruída, tinha sido um restaurante lá antes, e a obra, a compra de todos os equipamentos, móveis, TV, armário, tudo que se possa imaginar, chegou num total de R$ 50 mil. E quando faltavam 2 dias para a gente inaugurar, tinha um prédio do lado, um terreno do lado, que tinha sido do metrô e que foi vendido por uma construtora grande. Essa construtora começou a fazer a fundação do prédio e não fez o que deveria fazer. Aqui no Rio de Janeiro existe uma diretriz que pede que as construções sejam feitas entre um imóvel e outro com uma distância de 5 metros, mas isso não é uma lei, então os construtores não são obrigados a seguir, e essa construtora não quis seguir, então ela resolveu construir colado no prédio que eu estava, como se fosse uma coisa germinada, né, que eles chamam antigamente, que era aquelas casas coladinhas, né? E nessa alteração que eles foram fazer no terreno, eles danificaram o prédio onde eu estava e a padaria ao lado também. E no meu caso, eles não conseguiram resolver. Então, eu tinha esse espaço todo pronto, pintado com fiação trocada, que já estava com as portas de vidro, já estava na finalização aqui da área da recepção. E no dia seguinte, quando eu chego, as colunas estavam todas assim, ó, rachadas. A gente encontrou 20, eles chamam de fissuras, né? 20 fissuras em todos os cômodos. E aqui embaixo, onde era o subsolo, começou a minar a água das paredes e do chão. Então, esse daqui é o engenheiro da construtora, da SIG, ó, tá aqui. Esses aqui são os arquitetos, porque estava dentro do Instituto de Arquitetos do Brasil. E aqui, ó, o cara tentando enxugar gelo, né? Saiu matéria no jornal. Aqui é a foto do terreno da construtora. Essa área aqui de trás, onde está passando meu mouse, era a padaria, e essa parte aqui onde tem o verdinho com as plantas era onde estava a obra para a escola, né? Então, eles destruíram tudo e não conseguiram resolver. A gente ficou 3 meses esperando. Eles consertaram as fissuras, mas essa parte da água eles não conseguiram resolver. Então, eles quebraram tudo isso, aí consertavam um lado, aí começava a vazar água do outro. O que eles tinham que ter feito aqui nesse terreno quando eles fizeram a fundação, eles tinham que ter feito uma manta de proteção. O Flamengo fica num bairro que foi aterrado, né, porque o mar chegava bem mais para dentro. Então, tem várias questões assim de um bairro antigo, de um bairro com vários problemas. Nós não fomos os únicos a serem afetados. Aqui nesse prédio bonito aqui, que tem esse painel, na verdade, a Oi Futuro, que também foi atingido, mas não tanto quanto a gente aqui.
a gente tentou negociar amigavelmente, eu fiquei 3 meses conversando com eles, com os advogados, tive que arrumar um advogado. Depois de 3 meses, no último dia útil do ano, eles anunciaram que eles não iam pagar e que isso era um problema do prédio, sendo que eles tinham passado esses 3 meses lá dentro com uns 30, 40 operários tentando resolver o problema. E aí, já era final do ano, não tinha o que fazer, e eu cancelei o contrato de aluguel com o Instituto de Arquitetos do Brasil, porque eu vi que não ia conseguir sair dali. Para vocês terem uma ideia, a advogada falava que era para esperar 5 anos, que era o tempo do prédio ficar pronto para poder resolver, impossível, né? É bem surreal. E aí eu comecei a procurar outras soluções, só que eu não tinha mais verba para alugar um espaço, fazer obra de novo, comprar equipamento. Então, eu achei a WeWork, que é um coworking, que tinha as questões que eu precisava. Era um espaço novo, eu não ia ter que investir grana em reforma, era instagramável, gerava uma experiência legal, estava do lado do metrô. E esse aqui é o espaço que eu posso usar para a escola. Então, eu tenho uma infraestrutura aqui que eu posso crescer e diminuir, ou seja, eu tenho um aluguel de uma sala razoavelmente pequena, mas quando eu tenho turmas, eu posso alugar as salas de reunião para fazer as turmas. Então, eu consigo fazer como se fosse uma sanfona. Eu tenho um custo fixo baixo mensalmente e eu posso ajustar esse custo dependendo da demanda que eu tenho. Então, se eu tenho demanda, se eu tenho turma, se eu tenho alunos, eu alugo e pago, junto com os custos dessa turma, essa sala. Se eu não tenho, eu não alugo. Então, fica mais viável de fazer acontecer. E aqui é só um exemplo de umas fotos assim, das turmas que a gente teve antes da pandemia, quando se podia aglomerar, né? Todo mundo juntinho, assim. E também é só um case para vocês verem que nem tudo são flores, né? E que a gente tem que se adaptar ao que acontece, né? Porque essas coisas vão acontecer, inevitavelmente, não tem como controlar, não tem como saber com antecedência, né? E aqui é só um exemplo de tipos de fotos corporativas que eu fiz nesse espaço também, ou seja, eu acabei aproveitando o espaço da escola para fazer outras coisas, né? Então, tanto retrato quanto foto de produto, foto de comida. E esse daqui eu vou deixar para uma próxima aula, que eu já estourei meu tempo aqui. Nossa, mas foi ótimo. Muito bacana, Ana. Bacana poder ver com toda a tua trajetória, a forma como você conectou também. Bem interessante. Muito bom. Obrigada. Alguém tem dúvida? Não, acho que não. Ó, a gente vai deixar para no final também ter a nossa conversa, e aí a gente interage com todo mundo também. Deixa eu colocar aqui a que eu fiz. A minha é rápida e é uma visão... Já está aparecendo aí para vocês? Agora tá. Ah, bacana. Deixa eu ver se eu consigo colocar a tela cheia. Acho que é aqui, né? Não. Sei lá, nunca sei fazer isso aqui direito. Deixa eu ver. Visualizar. Ah, tá aqui. Pronto. Agora ficou tela cheia, né? Vamos lá. É sempre um desafio integrar essas 3 partes, né? Eu acho que é uma coisa para a gente levar para o final aqui, de ser criativo, ser empreendedor e lidar com o marketing, né? Então, ter esse lado comercial, lado autoral, equilibrar o prazer com as obrigações, não é simples. E daí da nossa ideia, né, Ana e Cris, a gente fazer algo que trouxesse essas 3 partes, e não é para ser... Aqui a gente está fazendo uma apresentação do assunto de cada um, amanhã a gente vai trazer o programático, né, o que a gente imagina para esse grupo, e para quem for assistir depois também nos canais, né, que a gente disponibilizar, a ideia de ser uma coisa interativa,
né? Então, de ter essas trocas. Aqui a gente está no expositivo, mas a ideia é ser muito mais do debate, da colaboração, que eu acho que é o caminho que a gente tem visto que funciona bem para esse momento, né? Um momento de grande transformação. Deixa eu colocar aqui. Então, o que é marketing? 1 ano e meio depois, eu já abordei tanto esse assunto, né, do marketing, mas, assim, fiquei pensando nesses últimos dias e penso isso o tempo todo. Aliás, estou lendo um livro agora que é Pense de Novo, Think Again, e ele traz a importância de repensar. A gente traz coisas nossas, né, de coisas que a gente fazia, que dava certo, bacana. Aí vem uma mudança, como a que aconteceu, a gente está aqui só nessa parte online aqui, justamente por isso também se acelerou isso, de uma profunda transformação. E nesse pense de novo, será que não é o momento de repensar meu modelo de negócio, minha forma de fotografar, como eu lido com tudo isso, o que vem pela frente? Aliás, não só devo pensar no repensar, como a sociedade e as coisas como estão agora estão pedindo uma nova posição de como atuar no mercado, porque a incerteza e a mudança está muito mais acelerada. Então, no marketing não é diferente. Por que eu estou trazendo isso? O marketing, na simplicidade dele, de tantas coisas complexas que ele tem, mas ele, na simplicidade, é atrair e manter clientes. O problema é que ficou muito complexo, tudo que a gente tem disponível. Então, múltiplas plataformas, excesso digital. Saiu, eu coloquei um conteúdo essa semana, fadiga digital. Saiu no Estadão, New York Times. Fadiga digital não é só do curso online, é das telas, é de coisa demais do online, né? Por isso que eu acho que a coisa da troca aqui, como a gente está fazendo ao vivo, tem um valor maior, porque justamente pode conversar, né, em tempo real. O marketing, agora, ele pede uma conexão mais humana, com esse desafio de ser em tempo real, e como é que eu faço para trazer esse lado mais pessoal, ao mesmo tempo com essa frieza da tecnologia? Isso é um desafio. Então, a gente está com essa transformação. Mas, no final das contas, marketing é sobre atender uma pessoa, atender uma vontade, um desejo, né? Atender uma necessidade ou criar essa necessidade, entender o que a pessoa precisa e fazer para ela, né? Criar um produto, um serviço, atender dessa forma. E aí o problema que a gente tem visto no mercado é que a pessoa não sabe quem ela é. O fotógrafo ou negócio de fotografia faz o que funcionava antes, ou talvez nem funcionasse também, antes da pandemia. E aí agora piorou, porque assim, a gente vê muita coisa de regra de mercado, por exemplo, de marketing, de rede social, faça isso, faça aquilo. Vou trazer um exemplo aqui. Eu tenho visto conteúdos, até de gente que eu gosto, coisa e tal, tem lá no final, curta, compartilhe e salve. Eu não gosto, porque se eu tenho que falar para a pessoa, para ela curtir, compartilhar e salvar, me parece estranho. Aí o mesmo cara que estava fazendo isso, ele pegou e apareceu outro dia e falou, cara, não precisa botar o aviãozinho, nem curtir, porque se você curtiu, você vai, né? Você vai enviar. Eu publiquei agora há pouco num canal nosso, do Instagram, e eu não pedi ninguém para ninguém curtir, e bombou lá, tá? Um monte de aviãozinho, eu não preciso pedir. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Essa coisa da reprodução de procedimentos, de coisas, é sobre a gente encontrar, na verdade, mais. Será que não é hora de eu olhar mais para mim? E primeiro responder essas questões fundamentais. Quem sou eu nesse momento de pandemia? Não é quem sou eu na fotografia só. É como pessoa, como profissional, entender isso. Lá atrás, inclusive a Ana trouxe ali a foto do nosso grupo, lá da turma do Marketing 4.0, um dos exercícios é justamente desse Ikigai, né? O Ikigai é o teu propósito. E aí você mistura tudo. Não faz sentido fazer uma coisa se não tiver algum prazer e não tiver uma causa maior. E, no fundo, se você não sabe, deveria procurar saber, porque isso vai ditar o seu marketing também. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: primeiro, olhe para dentro, para fotografia, para toda a sua parte de autoconhecimento, tente entender para daí aplicar isso no marketing. O marketing tem que ter a sua cara. Se você gosta de escrever, é algo para se pensar como eu vou atuar numa comunicação mais na escrita. Vou fazer vídeos com texto, por exemplo. Está se falando tanto em vídeo, vou colocar textos lá no vídeo. Mas entender quem você é para colocar isso. Então, esse olhar é importante. Quem sou eu? E aí, se eu sei quem eu sou, eu preciso entender também quem eu vou atender, né? Para quem que é. Quem que vai fazer esse negócio girar? Para a pessoa. O marketing 5.0, que se coloca agora, ele é tecnológico, em tempo real,
cada vez mais rápido, em tempo real muito rápido, com mais quantidade, está muito mais fácil entrar, então, toda hora, um monte de gente entrando e saindo do mercado, e diferentes mercados e plataformas, e a gente tem que olhar para uma pessoa, para cada um. Então, a gente tem aqui, participando, uma quantidade pequena de pessoas aqui no ao vivo, mas são pessoas que estão muito próximas nesse momento, e a gente pode falar com elas no final aqui, de uma forma muito humana, em tempo real, ao vivo. Se for uma pessoa, ora, por que não atender bem uma pessoa? Né? É uma conversa nossa aqui. Porque eu preciso começar de um ponto de um cliente para crescer, se eu atender bem esse cliente e levar para outros. O que eu quero dizer, e aí eu trago um pouco do que a Ana falou, do menor mercado viável, se você não consegue atender bem no pequeno, o que vai dizer no grande? E a gente tem esse olhar agora do marketing 5.0, olhar para cada pessoa. E tem a ver com utilidade, com propósito. A pessoa compra de uma marca porque ela tem uma causa. Na Apple é privacidade, na Patagônia é sustentabilidade, na Nubank é liberdade, e assim vai. Né? No McDonald's é conveniência, e cada um tem a sua escolha, mas tem a ver com pessoas. Né? Então, elas querem participar, colaborar, e elas vão olhar para os valores que você tem e se batem, que é meio que o que a própria Ana trouxe também da mentoria, né? São os valores parecidos, entender o comportamento desse cliente, a forma como ele está comprando e que mudou com a pandemia. Então, é bem desafiador, na verdade, tem várias coisas. E aí, no ambiente do quê? De profunda fadiga digital, de excesso de tela, e que não vai melhorar, né? Vai, na verdade, aumentar essa parte. Só que só está crescendo. Não estou falando para você sair do digital, mas é mais um olhar importante para esse lado humano, de pensar no 1 a 1, de pensar no pequeno. Assim, se eu chegar agora e falar, eu gosto de falar disso, né? Chegar aqui e falar, tenho 1000 pessoas agora para você atender. Você não vai dar conta, você não consegue atender 1000 pessoas. Se eu jogar 1000 pessoas no seu WhatsApp agora, você vai ficar louco. Você não quer 1000. Né? Quantos você quer de fato? Você quer 10, 30, 100? Né? É uma questão para pensar. E como que você vai lidar com isso? Agora, num ambiente de fadiga digital. E aí levar para esse 1 a 1, para uma conversa, que seja uma conversa no WhatsApp, mas de uma forma pessoal, é muito melhor, na minha visão, tá? Então, esses desafios que a gente tem. E aí pensar na causa, a sua causa, né? O que te move, além, e refletir sobre isso o tempo todo. Por que você está fazendo isso na fotografia? Qual que é o impacto e o objetivo que você quer atingir com o seu negócio? Que te dá prazer, te faz levantar, é porque eu gosto de clicar. Será que é só isso? Porque eu quero ganhar dinheiro. Não, isso é consequência, né? O que tem além? Tem que ter um a mais aí nessa história. E, no fundo, costuma ter. E a gente precisa entender. É a mesma história do você e da sua causa, né? E aí as pessoas estão sendo movidas por isso, né? Pelas causas que os negócios têm, do que elas fazem, né? Tem gente que não está contratando profissional de fotografia ou negócios, contratando negócios, porque se eles têm uma determinada posição política, por exemplo, né? São valores. Então, questão importante. Por que isso é importante? Porque causa, entender quem você é, esse olhar para pessoas, passa por posicionamento. Posicionamento é a base do marketing. É a base. O primeiro é o alicerce. É que nem fotografar sem luz. Sem luz, não tem fotografia. É muito mais difícil. Sem posicionamento, não tem marketing. Posicionamento envolve a tua posição de mercado mesmo. Como você se posiciona. Entendendo os clientes e você nessa história para definir que público você vai atender e de que forma você vai aparecer para eles. Então, é super importante a partir do posicionamento. E no mercado a gente vê que a maior parte não tem um posicionamento. O posicionamento é do outro, é do colega, da referência do mercado, e aí fica desse jeito que a gente está vendo. Né? O que você vai deixar? Aí passa por produto, passa por imagens incríveis sobre aquelas pessoas, essas histórias. Pode ser um vídeo, pode ser um álbum, uma foto na parede, mas é um legado. Uma foto que vai durar, um álbum que vai durar 200 anos, ou uma fotografia que vai durar 100 anos. Que legado você vai deixar? E que mensagem que está conectada com esse produto. Né? Então, é algo importante, algo muito importante nesse pensamento.
quando a gente vê no mercado, a maior parte preocupada com o digital. Só fazer fotos digitais, porque é rede social, porque é curtida, porque mexe com ego. E bacana, porque no final das contas tem um elo entre essa parte do ego e da vaidade e esse legado e utilidade, ou o que vai ficar do produto. A conexão entre as duas coisas é emoção, o sentimento. Porque o que move a gente nesse ego é sentimento, é emoção, e no produto é a mesma coisa. Mas eu prefiro que se conecte a isso. Porque quando a gente consegue realmente levar legado e pensar na pessoa e ultrapassar isso com o produto, a gente consegue romper até barreiras de valor, né? Isso é algo do impulso mesmo, porque é muito importante para ele. E aí está conectado justamente com o produto, né? E dá para fazer hoje, mais do que qualquer outro momento da fotografia na sua história, a gente tem a possibilidade de criar qualquer coisa com foto, única mesmo. Eu posso criar um produto hoje único no mercado e me destacar de todos os meus concorrentes. A gente não vê isso na prática, mas é algo possível. E a gente não usa. Se eu sou diferente, eu posso cobrar diferente. Eu posso aparecer mais, eu posso me posicionar. Enquanto na prática, todo mundo faz tudo muito parecido. E aí, para o consumidor é fácil, ele vai falar, eu vou para o preço, né? Mas é isso que a gente tem visto aí, né, no mercado. É importante pensar nesse produto diferente, personalização. As pessoas querem coisas com a cara dela, mas não só isso, elas querem com uma identidade, com algo que elas acreditam, né, com algo que fascina elas. Na parte de divulgação, o desafio extremo que a gente estava falando aqui antes de gravar é uma profusão de coisas. É não sei quantos Reels, é Stories, é TikTok, é o YouTube, post, não sei o que, é toda hora. Dancinha, música, é o WhatsApp, apita o negócio. Tá vendo o negócio? Apita o negócio, apita. Não sei o que. É o WhatsApp, é muita informação, é o e-mail. Né? É um ruído muito grande. Daí, de novo, o lado humano e o menor mercado viável. Menos. Poder atender do menor para o maior. Se eu atender muito bem para aquela pessoa e aparecer para ela feliz com aquilo vai indicar para outros. Que é o marketing clássico lá de 80 anos atrás, do boca a boca. E que vai para o digital também. Ele gostou tanto do que você fez por ele, que vai comentar de você no WhatsApp, no grupo, no Instagram. E isso a gente nota, inclusive, que uma das métricas que está sendo considerada agora pelas pessoas que mais entendem esse mercado não é mais curtida, nem compartilhamento, nem quanto salvou, é a mensagem direta. A métrica que a gente devia mais olhar não é orçamento, tá? É a conversa de alto valor ali do direct, sabe? Uma coisa mais humana, mais uma troca. E não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para vocês, mas a gente vai olhar mais para isso, porque é uma troca muito próxima. E esse deveria ser nosso olhar. Então, e a gente nunca, assim como nunca tivemos tanta possibilidade de produto, nunca tivemos tanta possibilidade de ferramentas. E a gente fica perdido no meio de tanta possibilidade, né? Um ruído gigantesco. A forma de divulgar, de aparecer diferente, é criando histórias, ainda mais na fotografia, né? Então a gente tem esse potencial. Contar histórias, usar esse poder que rompe o lado racional. Mostrar essas histórias no marketing, na forma de fazer o conteúdo, né? É muito mais poderoso. E aí, com vantagem de vídeo, de ferramentas, a própria fotografia em si, né? Usar o poder da história. Consistência, aparecer sempre. Não é à toa que as grandes marcas ficam ali aparecendo direto, é o nosso trabalho. Como que eu posso fazer? Por isso da tal regrinha, né, de todo dia postar alguma coisa. Pensar nessa consistência, né, de como aparecer para as pessoas e ter a chance de ser lembrado porque eu apareci. Né? Então, consistência é super importante. E aí até os dados do mercado mostram isso aí, que os marqueteiros, né, que atuam nas agências, pelas marcas, falam que ficou mais difícil, mas se você fizer esse trabalho usando o poder da história, você consegue ser lembrado, né, porque está ali aparecendo. Então, dá vantagem. Se o outro não está disponível ou disposto a fazer, isso é uma vantagem. E aí a fotografia é sim marketing. Eu acho que a parte que nos conecta, inclusive da nossa conversa aqui, o fotógrafo, o negócio de fotografia, ele tem uma assinatura de imagem do serviço ou da foto em si. Esse fotógrafo famoso que criou o Hassmann, né? Philip Hassmann, ele criou um estilo fotográfico que é repetido até hoje nas redes sociais, do saltinho, né? Do pulo, aquele aparecendo junto com a celebridade ali. A assinatura visual é o marketing mais sofisticado que tem. Quando a pessoa olha a foto e fala, é de tal pessoa.
E é muito difícil. Você vai olhar o trabalho e você fala, cara, isso aqui parece de tal pessoa, mas daí você vai ver de outra. Porque está todo mundo replicando todo mundo. E a fotografia tem esse lado traiçoeiro, porque o nosso ofício é da reprodução. Então, a tendência é copiar. O grande caminho de diferenciação... Aqui eu estou falando de reconhecimento, de virar matéria, de ganhar... assim, mais do que ganhar prêmio, ser reconhecido além da fotografia, superar, extrapolar a fotografia do nosso mercado, tá? É a parte da imagem de assinatura. Esse é o sonho, esse deve ser a busca quando você fala é tal pessoa, né? Essa força. Não tem como não falar de marketing com vídeo. Vídeo marketing está sendo colocado tanto, né? Para explicar, mostrar o produto, para você aparecer, mostrar você trabalhando, para fazer um anúncio, apresentar o produto, para educar. O que a gente está fazendo aqui, o vídeo educativo, né? Trocas, vídeo ao vivo. O vídeo só vai crescer. O Instagram acabou de anunciar, a gente está vendo o quanto isso tem sido debatido e só vai aumentar. Até porque está vindo 5G, mais pessoas transmitindo ao vivo de qualquer lugar e mais rápido, né? As pessoas querem esse conteúdo, elas querem poder, no tempo delas ou ao vivo, mas elas consomem, porque ler um texto toma tempo, a explicação está no vídeo, porque é divertido, porque tem trilha sonora, vídeo rápido, vídeo curto, depende, mas não há como negar esse poder. Quem ignorar isso vai ficar complicado, né? Então, assim, aqui nem é questão de regra de mercado, tá? É questão de comportamento mesmo, o vídeo só cresce, né? O mercado na visão dele quem mais importa? O cliente. Onde ele está? A gente falou da fadiga digital, ele está na fadiga, ele não vai deixar, porque ele está viciado. A verdade é essa, a gente está ali. Estamos todos viciados, é a nossa plataforma. Então, tem espaço para algo diferente, pensar, mas ele não vai ser daqui. Telinha, né, em tempo real. Uma super oferta, na visão desse consumidor que está conectado o tempo todo, nas telinhas, a super oferta dos fotógrafos. É o tempo todo e muita gente. E aí, realmente, hoje eu fui ver lá um conteúdo num grupo, R$ 150 o casamento. Né? O cara falou, como é que eu disputo com isso? Não sei o quê. Difícil. Isso é fato. Não tem como escapar disso. Então, na visão do consumidor, é uma vantagem. Eu estou conectado o tempo todo, eu tenho uma super oferta de fotógrafos. Super oferta, muita oferta. Esse é o mercado. E ele tem uma oferta de substitutos. Um deles está aqui, né? Que é o smartphone. Substituto da fotografia, obviamente. Sim, para que eu preciso se todo mundo fotografa? Ou, não, eu estou ali, o que eu gosto mesmo é esse dispositivo. Tem muito fotógrafo, então se tem super oferta, preço não é problema, eu vou ter uma oferta barata. E aí, eu tenho muitos substitutos. Eu tenho smartphone, eu tenho, dentro do smartphone, uma série de outros. Joguinho, Netflix, tenho tanta coisa. Tem muito. O próprio Netflix falando que vai competir, que compete com Fortnite. Fortnite é o principal concorrente da Netflix. O TikTok anunciou essa semana que vai lançar jogos, e o Netflix vai ter jogos também. Os dois estão vindo para game, porque eles estão concorrendo. Você não concorre com outro streaming só, você concorre com tudo, com o tempo, a atenção das pessoas. E a fotografia está concorrendo com tudo isso. E aí temos a crise, né, para completar ainda. Isso aqui é foto lá de fora, quando estava rolando a pandemia, mas no começo, e os fotógrafos criaram uma ação, né, do Front Steps Project, que você ia na frente da casa da pessoa, 3, 4 metros, fazia foto, e depois eles doavam, eles ganhavam dinheiro também, virou livro, virou projeto. Ou seja, num espaço desses, a crise que o nosso mercado já vinha sentindo do digital, ganhou uma outra dimensão dramática com a crise sanitária. Quem que está se destacando? Quem tem ideias, projetos, quem leva uma combinação que envolve comercial e autoral, quem usa o poder das plataformas da fadiga, mas que usa de uma forma colaborativa, que impacta, que vai além, né? E quem cria experiências. Isso aqui é uma experiência. Levar uma família para a porta de casa não é uma experiência? É uma experiência. Eles estão ali sentando, vivendo o momento deles e tendo um registro histórico. Porque daqui 70 anos, os netos dessas crianças vão ver e falar, nossa, vocês ficaram presos, caramba, vocês viveram isso. É aquela história. Então, passa por experiência. Essa fotógrafa canadense, isso aqui é o conteúdo que eu trouxe no meu canal também, ela ficou sem casamento. Tá o verão lá no Canadá, 50 graus, né, no Canadá, crise climática também. Ela criou uma experiência, 30 minutos de ensaio com crianças com uma roupinha de sereia. E a mãe também pode participar. E ela vende lá também, faz vende camiseta, criou produtos que não tem nada a ver com fotografia, porque está vendendo uma experiência, meio Disney.
bacana. E é rápido. Rápido, porque para a gente tem que ser 5 horas, né? 24 horas com o fotógrafo. Falta combinar com o cliente. Ele quer 30 minutos. Né? Na visão do cliente, ele quer uma experiência. Né? Na visão do cliente, isso aqui é histórico. Né? Não é sobre foto, é sobre eles, a história deles. Isso aqui é sobre a diversão para a criança e para a família. Né? E a fotógrafa conseguiu salvar o negócio dela porque ela teve essa ideia. Né? Então, são formas de fazer, né? De criar e pensar num produto e algo bacana, diferente. Personalizar, pensar, se puxar para como eu posso criar algo realmente único. Qualquer coisa, descanso de copo, o que pode ser feito. E o marketing digital, que está todo mundo olhando, vou impulsionar. Eu não sei quem eu sou. Pro consumidor, assim, não é questão de produto, é o que pode ter a minha cara com as fotos do que eu gosto. Eu sou chegado em decoração, eu sou chegado em moda, então é roupa com foto, pode ser algo diferente. É a visão do cliente. E para o cliente, o marketing digital pouco importa. Ele vai ver seu anúncio lá e é mais um. Porque você não sabe quem você é. Porque você não fez essa lição de casa de entender tudo que a gente viu aqui e de como me comportar nesse ambiente. E não é sobre funil, sobre isso aqui, ok, bacana, para alguns funciona. Não é melhor o contato mais um a um e tentar buscar a partir daí, ou pequenos grupos, né, e trabalhar de uma forma diferente? É algo para a gente ver, porque está todo mundo perdido nessa história, né? Não sei o que fazer, sempre tem a opção de entrar no grupo do preço. Né? Esse meme é bem bacana, né? Então, você tem lá você, fotógrafo, seu preço tá bem lá, mas tá bem apreensivo. Aí vem o cara com o precinho e o cliente fica tocado. Essa opção está disponível, sempre. Só que ela destrói o negócio, que é o que a Ana trouxe também antes. Você vai fazer com base no outro, só que os custos dele são outros. Ou ele é kamikaze, sei lá, né? Então, tem todo esse pensamento. O melhor marketing que tem é o cliente feliz. É o pensamento nele, que ele feliz vai te indicar. Não tem regra melhor, porque é a regra do consumidor feliz. E ele vai fazer isso digitalmente, presencialmente, então é a busca que a gente deve ter. E, na minha opinião, o melhor crescimento é orgânico. Eu tenho 100 seguidores, nossa, não tenho curtida, não. Cara, mas você tem clientes felizes, fora desse ambiente, tá rolando de uma outra forma, 100 clientes lá te seguindo, ou são 100 pessoas que estão te seguindo para te stalkear, né, para ficar te perseguindo, na verdade? Crescimento orgânico. Quem está feliz que te indica, vem aos poucos e vamos crescendo dessa forma. Fundamentos não mudam. Marketing tem produto, tem preço. Preço é marketing. A divulgação é marketing, como você faz. O ponto, como a gente viu, da importância do ponto no case que a Ana trouxe, do dela e dos outros exemplos também. Levar o meu ponto para o Instagram, mostrar essa experiência. Mas veja que o foco sempre vai ser o quê? P de pessoa, o cliente, a pessoa que você vai atender. Eu olhar para ela em tempo real. Então, envolve tanta coisa, existem mais de 80 tipos de marketing. Você não precisa fazer todos. De e-mail marketing a, sabe, marketing analógico, uma série de formas de fazer. Porque a gente precisa ter esse olhar, dessa importância desse marketing e entender que o protagonista é o cliente. O herói da história, se a gente se coloca dessa forma, as coisas mudam. E aí, ele sendo o protagonista, eu tenho que ir para esse lado emocional. Olha como você vai ficar lindo, olha como eu vou melhorar a sua casa, olha como eu vou contar a sua história. Se for para o racional, que é preço, ele vai falar, putz, eu vou pagar menos. Basicamente é isso. Então, a tendência desse preço racional, e o Sotos, a maior parte está aqui. Se a gente for ver, os negócios hoje estão indo tudo para isso, né? De vez em quando, ok, mas sempre não dá. A gente tem que ir para um lado mais emocional, buscar isso, porque a fotografia está conectada com isso, em qualquer segmento da fotografia. Da formatura à loja de foto, ao fotógrafo, passa pela emoção. Se a gente sai disso, fica complicado. Futuro do marketing é robô, é inteligência artificial. Aqui já para finalizar, já tem até anúncio no Facebook lá, faça o texto, ele faz o texto para você. Num ambiente tão digital, ainda ter robô fazendo marketing, sim, é possível. Mas aquele lado humano pode se perder, né? Então já tem campanhas e tudo mais, dá para fazer tudo automático. Cada vez mais isso vai ser uma presença constante. A conversa nossa aqui a gente deixa para o finzinho aqui, mas é basicamente uma visão aí completa de marketing, como que eu estou enxergando isso. Ok? Deixa eu parar aqui para passar a bola para Cris.
Cris, soltei um caminhão de coisa aqui em pouco tempo, agora solta a bomba na sua mão. Pronto, agora eu me perdi. Tchau, gente. Boa noite. Não, brincadeira, peraí. Eu sou mais devagarzinha. Vou começar por aqui. Tem que abrir e fechar aqui. Spin. Aqui. O bichinho não me obedeceu. Ele foi. Tá dando certinho? Encaixou aí? Cachorro. Encaixou. Então, eu vou falar um pouco sobre criatividade, né? E sobre processos. E sobre o que é ser criativo, eu acho que é a primeira coisa, que é essencial, né? Então, primeira coisa, né, que eu fui aprendendo durante as minhas pesquisas, eu tenho lido bastante, né? A criatividade, ela não é um dom inato, não é todo mundo que nasce com essa coisa da criatividade, né? Tem algumas pessoas que já têm algumas sinapses feitas, talvez pelo tipo de criação, pela escola que frequentou, né? Ou tem a parte genética, mas ela não é só inata, né? Ela pode ser conquistada, ela através de método, de disciplina, de prática constante. Toda vez que a gente vai começar um novo hábito, o que a gente precisa fazer é praticá-lo todo dia. Você vai começar a correr, você tem que todo dia caminhar um pouco, né? E aí, depois de um tempo, você começa a correr. Se você deixar um dia de caminhar, no dia seguinte você está com preguiça, no outro você não vai porque está chovendo, né? E aí acabou a constância, acabou a disciplina, e aí você não segue no processo. A criatividade é a mesma coisa, né? Ela é um músculo, e ela é como se fosse um músculo, e ela precisa ser exercitada constantemente. A criatividade, apesar do que muitas pessoas pensam, né, ela não precisa estar relacionada exclusivamente ao movimento artístico, né, ao ser artista. Ela também está relacionada a questões, buscar soluções práticas para o mesmo problema. Então, você pode ser um engenheiro criativo, você pode ser um advogado criativo, né, você pode ser um encanador criativo, né, um marceneiro. Quer dizer, a criatividade ela está relacionada a qualquer experiência humana em busca de algo diferente, de um caminho diferente para um problema que está sempre ali, né? Quando a gente fala de fotografia, quando a gente fala de buscar um caminho diferente, a gente está vendo um mercado cheio de replicantes, de clones, né? Um copiando o outro. Então, tem os clones de fulano, os clones de ciclano, né? E aí você vê que ao invés de buscar o caminho, eles estão seguindo um caminho que já está pronto. A partir do momento que você busca um caminho, de que você, através de métodos, né, da disciplina, você começa a se diferenciar dentro do mercado, né? Atualmente é uma das qualidades mais valorizadas em qualquer que seja o mercado, né? Você ter um funcionário criativo, ter alguém na sua empresa da parte criativa uma das coisas essenciais agora. A maioria de nós foi convencido de que não são seres criativos, né? Então, você tem desde o modelo escolar, né, onde a gente precisa pintar dentro de desenhos já feitos, né, dentro da linha, não pode sair fora da linha, né? A gente segue um caderno de caligrafia, porque a letra tem que ter aquele modelo. A gente precisa decorar o estudo, né, ao invés de absorver ele de uma maneira diferente. Estou falando de métodos tradicionais, né, de escolas tradicionais. E aí, quando você vê a criatividade, principalmente na minha época, hoje em dia acho que isso já está mais desenvolvido, mas para o pessoal da minha idade, né, assim, tipo dos 30, a criatividade ela era relacionada, o criativo, ou aquele que queria seguir uma profissão criativa, seja ser ator, cantor, desenhista, isso tudo estava relacionado ao sucesso profissional. Você não vai ganhar dinheiro, né? Então, ser criativo não era uma coisa boa. Você tinha que seguir as profissões tradicionais. A sua família era ou você é médico, ou você é advogado, ou você é engenheiro, né? Você ficava preso nessas profissões tradicionais se você quisesse ganhar dinheiro.
né? O criativo estava relacionado ao ócio e à falta de relevância, né? Você fazer alguma coisa, mas isso não é importante. Eu mesmo passei por isso dentro de uma família que valoriza pra caramba a criatividade, né? Quando eu criava alguma coisa, mas a pergunta que me faziam era: mas para que serve? Não serve para nada. Serve porque eu gostei de fazer, serve porque embeleza o mundo, né? Eu não precisava ter um significado para tudo que eu produzia. E eu demorei muito para entender isso, né? E para levar isso para entender isso como um movimento artístico, sabe? De que nem tudo que eu criava precisava servir para algo, né? E um pouco falar sobre as aulas, elas vão ser usadas para tirar essa criatividade da inércia, através de processos criativos, né, para a gente acionar a imaginação e transformar as coisas, ou projetos ou ideias, em algo concreto e relevante. Né? Relevante para você, não precisa ser relevante exatamente para um mercado. Né? Quando a gente fala de criatividade, a gente tem que falar de algo que é original, que é único. E a única maneira de você ser original é você sendo você. Né? Porque você teve a sua infância, você teve a sua família, você viveu os seus traumas, você tem sua bagagem visual, sua bagagem intelectual, você precisa praticar o autoconhecimento, expor suas vulnerabilidades. Tudo isso vai construir uma identidade para que o que você faça tenha muito a ver com você. Né? O que o Léo estava falando da pessoa, né? A gente focar na pessoa, a gente também precisa ser uma pessoa, a gente pode ser uma máquina criativa, né? E aí eu vou falar de coragem. Para você ser um criador, você não pode ter medo de expor as suas ideias. Né? Muitas vezes a gente não cria porque a gente ouve aquela vozinha que fala: não, isso não é bom, não, besteira, não mostra isso não, ai, o que vão achar de você se você falar isso, né? E eu acho que para ser criativo original é necessário arriscar. Não tem como a gente saber se vai dar certo se a gente não tentar, né? E também tem essa ideia de que falhar, além de necessário, vai acontecer. Se a gente não falha, a gente não aprende, a gente só vai conseguir consertar os nossos erros se em algum momento a gente falhar. Ninguém nasce, cria um projeto maravilhoso e aquilo acontece magicamente, né? Criatividade não é mágica, né? Criar algo não é mágico, né? Eu acho que a gente precisa muito questionar tudo, né? Inclusive o que eu estou falando agora. A gente precisa questionar os métodos, a gente precisa questionar os produtos, a gente precisa questionar o mercado, a gente precisa questionar a mãe da gente, porque a gente precisa construir nossas próprias ideias, né? E aí, o que mais uma vez que eu falo, né? Que entre a maioria das pessoas criativas, as que fazem sucesso foram aquelas corajosas que lançaram a ideia delas no mundo, que falharam e continuaram tentando buscar aperfeiçoar aquele projeto, né? Porque se você falha e desiste, não vai ter sucesso, né? Então essa coragem, essa determinação, ela também é necessária dentro do processo criativo. Não é mágica, né? Não vem aqui, eu vou te dar um par do pirlim-pim-pim e você vai sair criando que nem um doido. E aí eu vou falar um pouco, né, sobre o projeto. Então, seja ele qual for, né? Pode ser um projeto artístico, ele pode ser uma série fotográfica, um ensaio, ele pode ser uma campanha, ele pode ser um convite de aniversário, ele pode ser sua identidade visual, ele pode ser seu site, ele pode ser seu folder, pode ser um cartaz, né? Ele pode ser o que você quiser, pode ser um produto, um fotoproduto, né? Você precisa definir primeiro, a primeira coisa é você saber o que você quer, né? E como é que você vai fazer isso? Né? Aí vem a parte do marketing, que é do Léo, mas que eu também vou falar um pouco, que é você precisa saber quem é seu público, você precisa saber qual vai ser o custo desse produto, se ele é digital, se ele é online, que região você está, seu produto é viável, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia mirabolante, na hora que a gente vai produzir a gente nem consegue, porque ele não é viável. Ele vai ser feito por quem?
para quem, aonde ele vai estar. Ele é material, ele é digital, acho que eu já repeti as palavras aqui. Você vai usar as redes sociais, você vai fazer presencialmente, né? Então, quando você vai definir um produto, tem uma série de coisas, ou um produto, ou um ensaio, você tem que definir uma série de coisas para poder começar a planejar, né? No marketing, para a gente encontrar a nossa persona, eu acho que artisticamente é a mesma coisa. Quando eu vou criar um ensaio, eu penso para quem vai ser, sobre o que eu quero falar, né? Eu já defini a minha persona e aí eu acabei encontrando a minha autoria, a minha autoralidade, né? Então, acho que da mesma maneira que a gente faz isso com o produto ou com o lado comercial, a gente também faz isso com o lado artístico. E aí eu vou falar um pouco de métodos, não de todos, né? Vou falar de alguns que eu uso muito hoje. Claro que a gente tem uma série de exercícios de desbloqueio criativo, até de uma certa desorganização mental para você conseguir se reorganizar e criar novas sinapses, né? Então, uma ferramenta que eu uso muito é o brainstorm. Então, eu vou falar sobre um assunto, sei lá, preciso vender maçã, né? E aí, maçã me lembra o quê? Maçã me lembra Branca de Neve. E aí, sabe, tipo, lembra a maçã do amor. E aí, eu vou escrevendo tudo o que vem à minha cabeça, sem deixar aquela vozinha do impostor, né, que eu falei ali no começo, na hora da coragem, né, de vencer essa voz, me bloquear. Eu ponho tudo no papel. Eu escrevo tudo que me vem à cabeça, né? E a partir daí eu tenho uma base do meu processo criativo, né? Claro que tudo que eu escrevi ali não foi analisado para poder me dizer, é isso, 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 né? Eu vou analisar isso mais uma vez através de pesquisa. Eu vou pensar nos objetos ou nas coisas que mais me interessam ali e vou começar a pesquisa. Então, eu pesquiso por palavras, eu vou no Google. Se for um ensaio, eu posso pesquisar por poesia. Eu uso base científica para os meus ensaios autorais, porque eu falo de loucura, mas eu também não quero falar de loucura como uma coisa só pessoal, eu quero falar como uma pauta, ou com um assunto que eu tenha conhecimento, além só da minha vivência, porque faz parte da minha espinha dorsal como artista falar da minha vivência, né? Dessa coisa que eu falo que é do ser único, né? A gente é único. E que faz parte de mim? Faz parte de mim a loucura. Então, eu falo dela com propriedade, né? Quando a gente vai criar alguma coisa, seja um produto, seja o que for, ele também tem que falar com você. Ou, no mínimo, você tem que se colocar no lugar, né? Por exemplo, você tem que se colocar, você vai vender um produto para um adolescente, você tem que se colocar no lugar desse adolescente. E aí pensar onde ele frequenta. Então, eu vou pesquisar os lugares que um adolescente pode frequentar, com quem ele conversa, em que mídia que ele está. Isso tudo faz parte da base de pesquisa. E, para mim, criatividade, ela está muito envolvida com pesquisa. Pesquisa de referência, pesquisa visual, pesquisa textual, né? Então, para mim, é tudo muita, muita, muita pesquisa. Eu vou dar uma pausa aqui no meio, né? E aí eu vou abrir outra coisa. Agora, cadê a minha internet? Deixa eu ver. Aqui é a minha maior ferramenta de pesquisa, que é uma ferramenta de pesquisa visual, né? Tá dando para ver o meu Pinterest? Sim. Sim. Então, qualquer assunto que eu vá pesquisar. Então, por exemplo, eu tenho projetos. Claro que muitas coisas estão encadeadas, porque, obviamente, eu não quero que todo mundo veja. Mas esse aqui é um projeto que está em andamento, né? Mas que eu vou mostrar daqui a pouco o mood board, então eu vou lá. Eu quero falar
da transgeneracionalidade, do que a gente herda de família, não só geneticamente, mas também do que é passado de mãe para filha, né, de geração em geração. No meu caso, eu estou falando de transtornos alimentares, e aí aqui eu defino a estética do que eu quero e monto a primeira parte do mood board, né? Eu vou definindo aqui como vai ser a estética do meu projeto. E eu faço isso para produto também. Vou voltar aqui. Isso eu acho aqui. Cadê? Aqui, ó. Ah, não ficou. Ficou só o feed. Beleza, não acho agora. Falta o produto. Ah, não escreveu. Os meus pins. Eu tenho tanta pasta agora que, claro, que eu não vou achar que é exatamente a que eu quero. Vou voltar lá. Bom, de qualquer maneira, então aqui eu tenho, ideias de projetos, né? Esse aqui é um projeto que está em desenvolvimento também, esse também. Eu pesquiso, todo dia eu pesquiso pelo menos 2 ou 3 fotógrafos ou artistas visuais. Então aqui eu estou no Daido Moriyama. Tudo que eu acho do Daido eu relaciono e junto em uma pasta. Vão se formando como se fosse mais mood boards, né? Por exemplo, eu tenho pesquisado colagem, é uma coisa que eu quero trabalhar muito. Então todas as minhas pesquisas eu reúno elas em pastas e aí eu vou mostrar aqui. Bom, aí aqui eu tenho um perfil que eu faço isso, que eu só compartilho as minhas referências, as que são importantes para mim, né? Eu tenho uma coisa muito mais realista, então quem conheceu meu perfil, que é o bagagem visual, vai ver muito de mim e do que eu busco dentro da produção de imagem, né? Da estética que me atrai. É um perfil pessoal. Eu acho que é essencial para todo mundo ter isso, né? Ter essa coisa no Pinterest na hora de criar, de criar tanto caldo de produto aqui. Né? Então, aqui eu tenho pesquisado, por exemplo, o uso de foto com ilustração, ou de intervenções artísticas dentro da fotografia, como uma forma de produto. Aqui eu tenho... Tá dando para ver eu mudando ou tá presa lá na internet? Léo? Não, tá funcionando. Tá funcionando? Tá. Agora tá no Canva, né? Não, eu saí do Canva, mas eu vou abrir aqui. Então, por exemplo, New Share. Cris, agora está mostrando o Canva, tá? Agora saiu do Canva? Agora saiu, está mostrando ilustrações. Então, aqui assim, ó, esse é o desenvolvimento de um novo produto, que é misturando a ilustração com o retrato. Né? Então, isso aqui é para uma proposta. Mas eu já começo a misturar o que eu visualizo ali dentro do Pinterest, quando eu pesquiso ilustração sobre foto. Né? Ou como quando eu criei o meu fotoproduto para o curso do Léo. Né? Deixa eu achar ele aqui.
Vou abrir aqui. Não está compartilhado ainda, né? Vocês não estão vendo ainda o PDF. Ainda não. Vou mostrar o PDF. Foi quando eu criei o fotoproduto no curso do Léo. Né? E aí eu falo sobre mim, né? Sobre quem eu sou dentro da fotografia, do que é minha importante, sobre minha maternidade, sobre a fotografia de família, documental, que era onde eu estava quando eu comecei esse processo todo. E aí eu tenho aqui a definição do público, de qual seria o meu produto, né? Que é o meu público seria um público teen, que é um público muito difícil de ser atingido e de ser conquistado para ser fotografado, porque eles não gostam de ser fotografados. E aí o que eu falo de um produto que está relacionado com a minha adolescência, então eu volto para esse ser único, para essa vivência que foi minha, né? Que eram os quartos cobertos de pôsteres, né? Então essa realidade mais palpável, ainda mais agora que as crianças ficam o tempo todo no digital, né? E aí trazer essa coisa mais física do fotoproduto físico para as paredes. Então, mas como ter esse formato? Aqui são as referências visuais, porque eu sempre busco fazer um mood board do que eu pretendo criar. Aqui eu alio, né? O meu serviço a esse produto, que é um produto diferente, já estaremos chegando nele, né? E o que seria? Seriam post-its ou blocos, bloquinhos misturando fotos. E aí, uma maneira de fazer isso único é usar um outro talento que é meu, que é de design e de ilustração digital. Então, esses bloquinhos teriam fotos misturadas com ilustrações e textos, variando de acordo com as tendências da estação. Né? Aqui eu criei um mural de como seria mais ou menos esse produto. Né? Então, teriam cores sólidas, teriam ilustrações, poderiam ter frases, né? Para serem coladas na parede. Junto também eu criei um pôster, que seria como se fosse um lambe-lambe, mas que tivesse uma construção parecida com a de um stories, por exemplo, né? Tem essa coisa da diagramação, do texto, né? Então, uma fotografia mais... Aqui é uma ideia da decoração. Desse projeto surgiram novas ideias, e aí quando eu falo de a gente prestar atenção se a nossa ideia é viável, é porque quando eu criei esse projeto, eu não analisei algumas coisas. Por exemplo, a Post-it é uma marca registrada, e esse selinho com adesivos são eles que fazem, tem algumas outras marcas, mas ninguém imprime foto a foto. Você pode imprimir um bloquinho de 100 fotos, existe essa possibilidade, da mesma foto. Mas você fazer algo que você usa dentro do ensaio já não é viável, porque não tem nenhuma marca que faz isso. Então, aí eu tenho que começar um novo processo de não desistir desse projeto, mas trazer viabilidade para ele de uma outra maneira. Reavaliar a questão do que eu falo do falhar, né? Mas continuar pensando dele de uma nova maneira. Eu gosto, a minha parte fotográfica é voltada para o lado artístico, para o lado autoral, para o lado emocional. Eu falo de loucura, né? Falo de saúde mental e tento não falar só da minha, mas trazer uma pauta que seja uma pauta coletiva. Então, quando eu falo do meu abuso, eu não falo só do meu abuso. Eu falo das pessoas que têm problemas, transtornos de sono por causa do abuso, porque está relacionado à falta de sono, e pesadelos e paralisias, a terror noturno, né? Está relacionado ao abuso infantil, ao abuso sexual infantil. Então, isso eu trago para dentro do meu projeto. É uma pauta, mas eu trago para dentro do meu projeto como de uma forma autoral e artística. Mas eu sempre tenho essa base dentro dos meus projetos, né? Uma base científica, um estudo, um artigo publicado por algum psicólogo ou psiquiatra. Essa é a minha base. Estou querendo abrir outra pasta aqui.
aqui na tela. Aqui dentro do conexão. Tá. E aí eu vou abrir aqui. Não, não vou abrir isso. E aí aqui eu vou abrir um exemplo. Cadê? Um exemplo de como eu construo o meu método, né? Então, por exemplo, eu faço o mind map, que seria o próximo item ali, né, dentro dos processos criativos. Então, depois que eu fiz aquele brainstorm inicial, eu pego as palavras que mais me interessam e pode ser objetos, pode ser uma temática, né, um conceito. Então, eu estou falando de herança e de transmissão, do conceito de transmissão cultural, de mãe para filha, né? E aí eu falo da relação com o corpo e dos transtornos alimentares, de como isso é passado de geração por geração, além de estar ligado a transtornos mentais, né? E aí o que é passado de geração em geração? As pérolas da família, né? Todo mundo tem um colar de pérolas que veio da avó, ou tem alguma coisa, alguma peça dentro de casa que veio dos seus antepassados. A gente vai guardando isso, a gente vai recebendo, a gente vai acumulando e passando para frente. E isso se mantém na linha histórica dentro da família. A minha avó colecionava conchas, né? E aqui eu trouxe o ouro também falando dessa herança, né? De uma coisa valiosa, mas também ligado ao método, ao kintsugi, que é um método japonês para consertar coisas quebradas, porcelanas, né? Você quebra um vaso, o método ele conserta, ele cola esses pedaços com ouro. Então, falando que mesmo com as falhas, você foi reconstruído e tem mais valor, né? Então, aqui está o mind map do meu ensaio. Aí, vamos lá. Vou ter que dar stop e fazer de novo, porque não está dentro do... Aqui é a conexão. E aqui, por exemplo, eu construí um mood board com o que eu queria trazer de estética ou de elementos para dentro desse ensaio. Eu vou postar um vídeo aqui que eu fiz para a primeira apresentação. Ele já está se desenvolvendo mais que isso, mas num primeiro ensaio eu vou mostrar o vídeo de como esse planejamento se saiu. Vou iniciar para... Vou achar vocês de novo. Esse vídeo já foi apresentado, então não tem problema. Vocês estão enxergando a tela? Sim. E agora onde que vai? Tá no Enter? Vou dar play agora, porque eu não enxergo. Play. Tá aqui no meio, a setinha. Não dá, porque tem um negocinho do... Não, mas no meio embaixo. Não, mas não vai, porque tem a barrinha do... Dá o space, não? Eu tô dando space. Je t'en escamoté, l'ange de ma liberté, de mes incontournables et de mes indomptables, que les angles du ciel, ceux de la charité, ont lu dans mon regard l'aurore insurmontable, de mes lambeaux de larmes, de mon cœur ébréché, du souffle et de sa panne, non moi, je n'en veux plus. Je dissous mon absence, je renais en silence, je serre tout contre moi les seins du porte-clés. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous tends ma chemise, baisse mon pantalon. Je suis nu comme un verre
et je remplis d'hiver cette folle tentation qui gèle mes frissons. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous rends ma chemise ivre de liberté. Je délaisse l'hiver, je laisse à l'abandon cette folle tentation qui gèle mes frissons. Muito bom. Né, então, esse é um pouco do método. Eu não sei, acho que já deu tempo, Léo? Não sei. Deu. Não, eu tenho mais coisas, mas acho que eu posso mostrar amanhã. Né? Não, mas muito bom. Parabéns. Esse vídeo aí, pô, eu tava até filmando aqui, eu filmei um trechinho aqui com o celular. Muito bom. Eu gosto muito dele. Ele já passou, né? Já tive um segundo ensaio, mas ele vai ser construído ainda, né? Esse foi um primeiro ensaio. Eu tenho muito orgulho dele. Acho que ficou muito próximo do que eu queria. Eu não me apego a estéticas quando eu vou fazer os meus projetos, porque eu acho que eu já tenho uma coisa central que é o tema. Eu já falo de loucura. Eu não preciso me apegar a uma estética visual. Então, eu vario. Né, dentro do outro, que é um Vamos Bipolar, é uma coisa mais concreta, né, são luz dura. Então, dentro do tema loucura, eu posso variar dentro das estéticas. E essa é a minha coluna, as estéticas da loucura, porque eu posso falar de loucura com qualquer maneira que eu quiser. Eu posso falar com fotografia de moda, eu posso falar com documental, eu posso falar conceitual, eu posso falar de paisagem, eu posso a minha coluna central é a temática da loucura. Então, eu sempre vario nas minhas estéticas. Muito bom. Muito bacana. Bom, acho que a gente pode abrir uma conversa aqui para falar de todos esses assuntos. E eles se conectam, né? Na minha visão, pelo menos, tem conexão entre eles. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta aqui no chat ou abrindo o microfone. Também quem estiver assistindo aqui, né? Eu vou pausar. Vou parar aqui, porque para quem assistir depois, não é justo com quem está aqui a gente colocar isso disponível. Então, acho que a gente para de gravar aqui. Você que vai perder essa parte agora devia estar aqui com a gente, mas tudo bem. Então, parabéns aí pelas apresentações e obrigado a todos pela presença aqui. Deixa eu parar aqui a gravação.